Olha só que coisa. De um lado, um boato sobre o novo líder do Irã. Do outro, uma série de posts bem esquisitos da Casa Branca. Parecem duas coisas que não têm nada a ver, né? Bom, hoje a gente vai mergulhar numa teoria bem interessante de uma fonte da mídia alternativa que diz que, na verdade, esses dois eventos estão totalmente conectados. Vamos tentar entender essa história. Então vamos lá. Primeiro a gente vai dar uma olhada nessa alegação super bombástica sobre uma figura mundial. Depois, vamos tentar entender por que uma história que, dizem já é antiga, está voltando com tudo agora. Aí a gente pula para um mistério lá na Casa Branca, com os posts nas redes sociais que deixaram todo mundo de cabelo em pé. E no final, a gente junta tudo. Bom, nossa história começa bem no meio de uma confusão geopolítica daquelas. E o foco de tudo é uma alegação sobre o novo líder do Irã. Uma alegação assim tão polêmica que poderia ter consequências no mundo todo. A fonte em questão não faz rodeios. Ela já chega com essa pergunta que é direta, chocante e, convenhamos, impossível de ignorar. Isso já dá o tom de tudo que vem pela frente. E aqui está, a bomba. A fonte afirma que essa informação veio da inteligência, lá do alto escalão, e que teria sido compartilhada com o ex-presidente Trump. Basicamente um segredo pessoal sobre o novo líder supremo do Irã. Mas essa alegação não aparece do nada. Segundo a fonte, a transição de poder no Irã foi tudo menos tranquila. Pelo contrário, teria acontecido no meio do caos, com a saúde e a capacidade do novo líder de governar sendo postas em dúvida desde o primeiro momento. E é aqui que o negócio fica complicado, né? A fonte aponta para essa contradição gigantesca. De um lado, a vida pessoal que estão alegando que o novo líder tem, do outro, as leis super rígidas do país dele. É uma tensão, que é o coração de toda essa história segundo essa narrativa. E isso nos leva a uma pergunta muito boa. Se essa informação não é exatamente nova, como a própria fonte diz, por que ela explodiu nas manchetes justo agora? A fonte tem uma teoria sobre isso, e é para lá que a gente vai. A fonte desenha essa linha do tempo para mostrar como a história foi se espalhando. A sugestão aqui é que não foi por acaso, sabe? Foram os comentários de algumas figuras públicas bem específicas que serviram de estopim para tudo. Então, de acordo com essa fonte, foram esses dois comentários que viraram a chave. Eles argumentam que foi isso que tirou a história dos canais alternativos e jogou ela direto nos holofotes da grande mídia. E bem quando a gente acha que está entendendo a história, a fonte muda completamente de assunto. Deixamos o Irã para trás e voltamos a atenção para os Estados Unidos, onde um mistério bem diferente estava acontecendo nas redes sociais da Casa Branca. Tudo começou com isso aqui. Um vídeo super misterioso com um sapato que foi postado e apagado rapidinho. Ninguém entendeu nada e a confusão na internet começou a crescer. Logo depois apareceram mais posts esquisitos, tipo esse, com uma bandeira americana quase escondida. Aí começaram as teorias. Será que a conta foi hackeada? Foi erro de algum estagiário? Ninguém sabia dizer ao certo. Daí apareceu essa imagem toda pixelada. Para muita gente, parecia sem dúvida nenhuma o ex-presidente Trump. E isso colocou mais lenha na fogueira, adicionando outra camada de mistério a essa história toda. A essa altura, a internet já estava fervendo. Todo mundo, desde analistas políticos até o pessoal que só usa a rede social de vez em quando, estava se fazendo a mesma pergunta: o que raios está acontecendo na Casa Branca? No meio desse caos todo, dessa confusão geral, a fonte que a gente está acompanhando disse que tinha a resposta. Ela se apresentou como quem ia decifrar as pistas e resolver esse quebra-cabeça para todo mundo. E qual era a resposta? Não foi um hack. Não foi um erro. Segundo a fonte, cada post misterioso fazia parte de uma campanha de marketing muito bem pensada. E o objetivo de tudo isso seria este: o lançamento de um novo site do governo chamado freedom.gov. A fonte descreve o projeto como uma iniciativa para dar às pessoas no mundo todo acesso a informações que sofrem censura. Certo. Então agora a gente tem as duas peças do quebra-cabeça, um boato sobre o Irã e uma campanha de marketing da Casa Branca. Mas como uma coisa se conecta com a outra? Para a fonte, a questão não são os eventos em si, mas quem noticiou cada um deles primeiro. E é aqui que eles fecham o argumento. E aqui está o ponto central deles. A fonte alega que eles estão sempre na frente, dando notícias importantes dias, às vezes até semanas, antes da mídia tradicional sequer tocar no assunto.
As duas histórias que a gente acabou de ver, o boato do Irã e o lançamento do Freedom.gov, são apresentadas como prova disso. Eles usam esses dois casos para se colocar não só como uma fonte de notícias, mas como um termômetro do que vai ser notícia no futuro. No fim das contas, essa análise toda nos deixa com uma pergunta daquelas, bem fundamental. Como a gente decide em quem acreditar? Sabe, quando uma notícia surge de uma fonte, digamos, fora do circuito tradicional, isso faz com que ela seja menos confiável? Ou será que é o contrário? É uma pergunta que fica no ar para todo mundo pensar, nesse mundo tão complexo de informação que a gente vive hoje.